Olá a todos, eu me chamo Brian e juntamente com o Luiz Henrique vamos comentar hoje um pouco sobre os filtros ativos passo-a-faixa, em que nessa apresentação nós vamos tentar mostrar o projeto, a simulação e a montagem prática de um filtro ativo passo-a-faixa. E o objetivo principal foi verificar como esse tipo de filtro permite a passagem de uma determinada faixa de frequência e atenua os sinais localizados abaixo e acima dessa região. Durante o experimento, procuramos identificar as frequências de corte inferior e superior e observar o ganho dentro dessa faixa de frequência de passagem, e avaliar também a atenuação fora dessa faixa. E além disso, nós buscamos determinar experimentalmente a largura de banda e o fator de qualidade do filtro, comparando o resultado teórico simulados e os medidos no laboratório. De fundamentação teórica, nós sabemos que o filtro passa-faixa é um circuito que permite a passagem de sinais dentro de uma faixa específica de frequências. E essa região ela começa na frequência de corte inferior, representada por FCI, e termina na frequência de corte superior, que é representada por FCS, perdão. E nessas duas frequências de corte, o ganho apresenta uma redução de aproximadamente menos 3 dB em relação ao valor máximo da faixa de passagem. Isso significa que a amplitude de saída corresponde a aproximadamente 70,7% do valor máximo. E a frequência central é, corres- corresponde, né, a essa região em que o filtro apresenta um maior ganho. E para um filtro passar-faixa, ela pode ser relacionada às frequências de corte pela média geométrica, através da fórmula F é zero igual a raiz de FCI vezes FCS, perdão. E o fator de qualidade ele é dado por Q igual a F0 sobre a variação de F. E é interessante saber que quanto maior o fator de qualidade, mais estreita e seletiva é a faixa de passagem do filtro. É, Nessa montagem, nós utilizamos a topologia Seller e Kay, é, que é basicamente, né, nesse aqui o filtro passa-faixa, ele foi associado, em cascata, com dois filtros, um passa baixo e um passa alto. E um desses estágios funciona, perdão, recapitulando. Um dos estágios que a gente vai usar funciona como o filtro passa alta, que elimina as frequências abaixo da frequência de corte inferior, e o outro funciona como o filtro passa baixa, atenuando as frequências acima da frequência de corte superior. E a combinação desses dois comportamentos cria uma faixa intermediária na qual o sinal consegue passar com uma pouca atenuação. E nesse projeto proposto, a frequência de corte inferior sugerida foi de aproximadamente 300 Hz, enquanto a frequência de corte superior sugerida foi de aproximadamente 3,3 kHz. E esses amplificadores operacionais estão configurados como seguidores de tensão, que dessa forma apresentam um ganho aproximadamente unitário e evitam que um estágio interfira significativamente no outro estágio durante a simulação. E para obter o valor de quais os capacitores usar, nós utilizamos essa fórmula, que é a fórmula da frequência de um filtro de segunda ordem, que a frequência ela é igual a 1/2 π C1, C2, FC e R. E substituindo de lugar a frequência de corte com o capacitor 1, nós temos que essa relação aqui, em C1.
que deu 3,41 vezes 10 a menos 9 Faraday. Ou seja, 3,41 nanofarad. Como é uma relação para a segunda ordem, nós temos que o C2 é igual a 2 vezes o C1. Isso para o filtro passa baixo. Para o filtro passa alta, nós utilizamos a mesma fórmula, só que agora isolando os resistores, o resistor no caso que a gente quer encontrar, e substituindo valores aqui nos que nós vamos utilizar no projeto, que seria um capacitor de 220 nanofarad. Nós temos um resistor de 1,7 vezes 10 a terceira ohms. E também temos uma relação para a segunda ordem, que é duas vezes esse valor que nós podemos utilizar no projeto. Os materiais usados nessa, na, nesse vídeo relatório foi o gerador de função, o osciloscópio, o multímetro, os resistores e capacitores dimensionados pelo nosso cálculo, dois amplificadores operacionais TE-081, protoboard e jumpers. E antes da montagem prática, o circuito ele foi construído e testado no Proteus, em que na simulação nós temos dois estágios ativos conectados em cascata, e o estágio formado pelos resistores em série e capacitores corresponde ao filtro passa-baixo, enquanto o estágio formado pelos capacitores em série e os resistores corresponde ao filtro passa-alto. Os amplificadores operacionais foram alimentados com uma fonte simétrica de tensão, configurados como alimentados, né, por uma fonte de tensão simétrica de mais 15 e menos 15 volts, e aplicamos um sinal senoidal na entrada, mantendo sua amplitude constante e variando somente a frequência. E esse procedimento permite observar em quais frequências o sinal de saída começa a ser atenuado. Essa simulação também é importante para verificar as conexões e polaridades da alimentação e o comportamento esperado antes da montagem na protoboard. E o diagrama de Bode representa a resposta do filtro em função da frequência. Na parte superior, nós temos o gráfico de magnitude. Perdão, gráfico de magnitude. Nós podemos observar que em baixas frequências, o sinal ele é bastante atenuado. E à medida que a frequência aumenta, o ganho também aumenta até atingir a faixa de passagem. E depois da região de maior ganho, a resposta volta a diminuir porque as frequências mais altas também são atenuadas. E esse formato confirma o comportamento característico desse filtro. E na parte inferior, nós temos a resposta de fase. E essa fase ela varia progressivamente com a frequência devido à presença de capacitores no circuito. E também é importante observar que o eixo horizontal desse gráfico está apresentando em radianos por segundo, né? E para converter a frequência angular em Hertz, nós utilizamos a fórmula da frequência igual a ômega sobre 2π. E depois da simulação, nós montamos o circuito na protoboard e durante a montagem foram conferidos os valores de resistores, capacitores, a posição dos amplificadores operacionais e as conexões de alimentação. O gerador de função ele foi conectado à entrada do circuito para produzir o sinal senoidal no osciloscópio, né? E um canal foi utilizado, perdão, para produzir o sinal de saída. E no osciloscópio nós utilizamos um canal que foi utilizado para observar a tensão de entrada, enquanto o outro foi utilizado para observar a tensão de saída. E também foi necessário atribuir um terra comum entre fonte
gerador de função do circuito e o osciloscópio. As ponteiras do osciloscópio, né, que são aterradas. E nesse primeiro resultado, aplicamos uma frequência aproximada de 300 Hz e a tensão de entrada foi medida de aproximadamente 1,02 volts pico a pico, enquanto a saída apresentou um valor de 680 milivolts pico a pico. E se nós calcularmos o ganho, que seria 0,68 milivolts dividido para 1,02 volts, nós temos um ganho de 0,67. E convertendo para dB, esse ganho seria de aproximadamente menos 3,5 dB. E esse resultado está próximo dos menos 3 decibéis esperado na frequência de corte. Portanto, nós podemos considerar que a frequência de corte inferior experimentalmente ficou próxima de 300 Hz. E também é possível perceber uma diferença entre fase do sinal, de entrada e de saída, causada pelos elementos capacitivos desse circuito. E nesse segundo eh, resultado, a frequência aplicada foi de aproximadamente 1,7 kHz, enquanto a entrada do circuito apresentou uma tensão de 1,03 volts pico a pico, enquanto a saída foi reduzida para 700 milivolts. E se nós fizermos o cálculo do ganho saída dividido pela entrada, nós tivemos um valor de 0,68. E convertendo para dB, nós temos um valor aproximado de menos 3,35 dB. E como esse valor também está próximo do menos 3 decibéis, consideramos que a frequência de corte superior observada experimentalmente ficou próxima de 1,7 kHz. E esse valor ficou abaixo da frequência de corte superior inicialmente sugerida, que era de aproximadamente 3,3 kHz. E essa diferença pode estar associada aos valores comerciais empregados, às tolerâncias dos componentes, aos contatos da protoboard e às características reais dos amplificadores operacionais. E nesse resultado posterior, nós utilizamos uma frequência próxima de 1 kHz, localizada dentro da faixa de passagem esperada, em que a tensão de entrada foi de aproximadamente 1,02 volts pico a pico e a saída 1,01 volts pico a pico. Então, se nós calcularmos o ganho, nós temos 0,99. E em decibéis, esse valor é muito próximo de 0 decibel, portanto, praticamente não houve atenuação nessa frequência. E além disso, as formas de onda da entrada e saída aparecem praticamente sobrepostas, confirmando que 1 kHz está dentro da região de passagem do filtro. E de dificuldades que foram enfrentadas para produzir esse material foi basicamente a disponibilidade de amplificadores operacionais, valores de resistores e capacitores não estavam tão próximos do esperado, por isso que houve uma diferença dos resultados. Mas não tão. Mas apesar disso, nós tivemos um resultado muito bom. Então, esse experimento ele conseguiu consolidar o nosso conhecimento sobre filtros ativos passa-faixa, passa alta e passa baixo também, que é consequência nesse modo em cascata, né? Então, eu agradeço muito a atenção e o Henrique vai continuar a parte 2 desse material. Olá, sou o Luiz. Vou falar um pouco sobre a segunda parte do roteiro do filtro passa baixo, onde aqui iremos utilizar uma arquitetura diferente, uma topologia diferente,
que foi apresentado pelo Brian, onde vamos ter uma topologia de múltiplas realimentações. Nesse caso aqui podemos verificar que temos uma realimentação dupla. É interessante aqui que a gente pode, com essa topologia, a gente permite passar de uma faixa específica de frequência, onde ele vai atenuar a frequência baixa e acima da faixa de passagem, onde também vamos ter a frequência central, onde vai ocorrer um ganho máximo. Os resistores e os capacitores vão definir o ganho, a frequência central e o fator de qualidade. Os resistores vão garantir isso para a gente. E a saída vai ser analisada em relação ao sinal de entrada. O comportamento do filtro ele é verificado no osciloscópio, através de simulações via Proteus e simulações de bancada. A segunda parte, aqui no segundo slide, dessa montagem, sim, a gente pode verificar a parte da prototipagem, saindo da parte teórica para indo para a bancada, onde nós conseguimos realizar essa arquitetura dessa maneira, onde utilizamos dois resistores e capacitores. Podemos ver que aqui nós temos a realimentação dupla. Nesse caso, a gente tem aqui a nossa arquitetura representada via Proteus, onde através dos cálculos que fomos feitos, chegamos à conclusão que devemos utilizar resistores R1 de 10K, R2 de 6680 e os capacitores de 10 nanofarad, onde o amplificador operacional na simulação foi realimentado de 15 volts a menos 15 volts. Já que nós temos resultado da nossa simulação computacional, onde no diagrama de volt a gente pode verificar que aqui nós temos um pico acentuado, onde ele demonstra o ganho máximo da nossa frequência central do projeto. Já no gráfico inferior, a gente aqui está mostrando a variação, a dinâmica da transição de fase do sinal, onde ele vai variar de 90 graus a menos 90 graus ao longo do espectro, tendo um comportamento característico da ordem do nosso circuito. Aqui a gente tem os resultados obtidos na nossa simulação. Note que as ondas verdes são os sinais de entrada, já o sinal filtrado seria das ondas vermelhas, onde aqui no gráfico está mostrando claramente a capacidade do circuito de atenuar a amplitude dos sinais. A gente pode verificar aqui em relação ao sinal de entrada e o sinal de saída. Aqui, onde tem a capacidade do circuito de atenuar a amplitude do sinal, a gente pode verificar que ele está aqui atenuando ou amplificando as ondas de acordo com as frequências simuladas ao redor da nossa banda de passagem. Então aqui está essa simulação referente à frequência que foi utilizada. Podemos verificar aqui nesse vídeo, quando a gente vai aumentando a frequência, a gente vê que é uma mudança no sinal do veio de entrada para o sinal de saída. Aqui no sinal de entrada, ele sempre mantém a característica dele. Pode verificando que no sinal de saída, conforme a gente vai aumentando a frequência, ele vai atenuando e vai passando um sinal na saída, uma faixa específica daquele sinal. Aqui podemos ver que quando a gente está passando uma frequência de 271, ele vai passar uma frequência mais atenuada desse sinal. Esse sinal vai se atenuando, vamos dizer, se adaptando para que a gente para o que é necessário, o que a gente necessita. Muito obrigado e boa noite.